aqui dá pra mostrar também que é assim, pra uma conta. Fala pessoal, boa noite. Fala Anderson. Boa noite pessoal, sejam bem-vindos para mais uma live. E aí, professor Théo entrando aí, boa noite. Tchê. Ei, tudo bem? E aí, doutor, tudo bem? Tá me ouvindo? E vocês? Opa! E aí, Théo? Mais uma vez aqui presente, né? Vamos esperar o pessoal entrar aí, o pessoal tá entrando. Tô esperando a moçada aí. É, isso aí. Deixa eu só regular aqui uma coisa aqui. Me dá um minutinho que eu vou pegar um negócio que já volto. Mas tô aqui, tá? Vai lá, fica à vontade, fica à vontade. Pessoal, sejam bem-vindos aí para mais uma live, né, com o Theo Lima. Hoje a gente vai falar sobre o fluido da transmissão automática. E eu queria lembrar a vocês aí que a gente está com sorteio aí no nosso perfil, tá? Valendo a Multiprobe. Vamos lá concorrer. Só seguir as regras lá, tudo bem? Isso aí, vamos lá. Falando aí todo mundo. Paulo Osório, Daiane, Anderson, Marco Aurélio. Ih, tá começando a entrar muita gente. Que legal, hein, pessoal? Vamos lá, vamos aproveitar. Mais uma noite de conhecimentos aqui com a gente. É isso aí. Tá vendo só a minha boca, Daiane? Pessoal, estão me vendo aí legal? Dá o joinha aí, pessoal. Aí, beleza. Era o teu telefone, hein? Daiane, da D&D Representações. Beleza, pessoal, valeu. Então, gente, como eu estava falando, aproveitem, tá? Entrem aí no meu perfil, comentem lá no sorteio, tá? Prestem atenção, pessoal. Muita gente tá comentando errado, hein? Tem que seguir a regra lá bem legal, certo? Então, vamos lá, vamos seguir, vamos curtir o comentário e vamos marcar 3 amigos lá para a gente poder estar concorrendo a essa Multiprobe aí no dia 23 de junho que a gente vai estar sorteando, tá bom? Então aproveitem aí, grande William. É isso aí, pessoal. Vamos entrando, que o professor já está vindo. Queria comunicar a vocês que o nosso objetivo aqui é esse bate-papo, né, para a gente poder estar aproveitando aí cada vez mais essas noites aí de pandemia, né? Eu creio que está sendo... Opa! Grande Alex Tadeu, Felipe. Alex, cara, tua live ontem show, hein? Parabéns, hein? Aquele airbag aí que você estourou foi engraçado, hein, cara? Parabéns aí pela iniciativa. O Enderson, César, isso aí, vamos cumprimentando a galera que tá chegando, BC Automotiva. E vamos, pessoal, aqui embaixo tem um aviãozinho, manda para teu amigo aí, Ivandro. É isso aí. Vamos mandar, pessoal, vamos seguir. Quem for aí, ó, quem for seguidor da Tetria Transmissão, segue o David e vice-versa, pessoal. Vamos dar essa moral. É isso aí, Alex, valeu. Muita gente entrando. Ah, Filipão, você é moral, você tem não. Cordeiro Matheus, Gustavo Pedersoli. Aí chegou o Theo, hein, pessoal? Aí, Theo, foi agitar, foi botar o blush? Não, cara, eu fui mandar um arquivo para você. Ué, pra mim? Ah, chegou aqui, legal. Theo, eu tava aí cumprimentando o pessoal que entrou aí, que entrou em peso aí, tá? Tá? Pra gente estar aproveitando aí a... Falei também do nosso sorteio que tá aí no Instagram, né? E que em Tá. breve, né, Theo? Tem novidade aí na Tetra, né? Sim, a gente tá com os cursos EAD aí, estamos filmando, fazendo as filmagens, aproveitando a Ah, não pandemia. fala agora, não fala agora, Theo. Não estraga a surpresa. Daqui a pouco, Não depois a fala gente fala. agora. Deixa eu A pegar o gente vai fone. falar isso Peraí, aí. pegar o fone. Aí, ó, quality automotivo. Hã? Melhor.
Peraí. Oi, Theo. Tá me ouvindo? Não, peraí que o fone não tá... Você tá me ouvindo legal? Eu tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Não, tranquilo. É porque o fone não tá... Então, estão perguntando aí qual a pauta da reunião hoje. A pauta hoje vai ser fluido das transmissões automáticas, pessoal. Isso aí. Vamos Quem que trocar essa ideia com o Theo hoje. Eu vou pôr o meu fone com fio hoje, porque eu esqueci de carregar meus 2 fones Bluetooth, tá? Para vocês verem. Então, Theo, eu queria que você desse um breve aí do que a gente vai falar hoje para o pessoal que chegou aí, tá? Para a gente poder começar o nosso assunto. Theo? Aí, Theo, voltou. Mas o fone não tá funcionando, não. Bem, o meu já está funcionando, tá? Mas beleza, eu falo sem fone aqui, qualquer coisa você me avisa, a gente... Não, tá tranquilo. Você está me ouvindo bem agora, né? Tô. Ok, Theo. Então, vamos lá. Dá aí um breve do que a gente vai conversar hoje. Beleza. Então, primeiramente, boa noite aí, pessoal. Obrigado pela presença. Né? Mais uma vez aí, a gente fazendo as lives aí junto com o David. E aí, hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito de fluido das transmissões, né? Um assunto bem na moda aí, vamos dizer assim, e uma coisa importante que a gente tem. Então, nós vamos conversar com vocês, entender por que troca, quando troca, como é que troca, tal. E aí a gente vai fazer essa live aí 1 hora, né, David? 50 minutos? É isso? Pra eu marcar 40 aqui? minutos, Theo. 40 minutos, tá? 40 minutos. 40 minutos. Legal. Então é isso que a gente vai falar, tá? Então, vê se alguém aí já quer perguntar alguma coisa antes da gente iniciar. Você tem alguma pergunta, David, para a gente já começar os trabalhos? Pessoal, não, pessoal, o que é que acontece? Tem aí uma barra que vocês podem estar enviando as perguntas, tá? Que é uma interrogação. Você pode mandar a tua pergunta aí ou no meu direct aqui do Instagram, tá? Tira a sua dúvida que a gente vai tentar tirar aí. Manda a tua pergunta que a gente vai tentar tirar a sua dúvida. Legal? Beleza. Da minha parte, se quiser perguntar aí alguma coisa, já vamos começar. Então, vamos lá. Vamos começar com uma pergunta de praxe sobre fluido. Tá. Vamos lá. Theo, me responde uma coisa. É mito ou verdade que existe sim a necessidade da troca do fluido do câmbio automático? Então, vamos lá. Como todo sistema hidráulico que a gente existe um período de vida útil desse fluido, né? E geralmente nas transmissões nós falamos em torno de 50 mil ou 4 anos essa vida útil. Agora, por que a gente fala que tem uma vida útil, David? Porque todo esse sistema, esse fluido vai esquentar, esfriar, vai trabalhar sob pressão. E ele perde a carga de aditivo. É por isso que a gente fala que tem uma vida útil. Mas também, ao mesmo tempo, alguém deve perguntar também, mas já vamos antecipar aí, o pessoal fala, mas a montadora fala que é long life, que é vida eterna, que não se troca. A gente tem um sério problema de não trocar esse fluido e ter problema nessa transmissão, né? Mas, muitas vezes, essas transmissões são feitas em países de origem fria, Europa, Estados Unidos e Ásia, Japão, né? Lá, a vida do fluido, ela tende a durar muito mais do que aqui no nosso país tropical. Porque aqui a gente tem um fator muito importante que agride o fluido diretamente, que é a temperatura. É o que eu sempre brinco, converso com as pessoas. Você gosta de trabalhar no ar-condicionado ou no calor? Quando a gente está trabalhando no ar-condicionado, a nossa temperatura está num padrão, está estável e tudo mais. Então a gente se sente confortável, a gente cansa menos, o desgaste é menor. Toda vez que tem um incremento, um aumento na temperatura, em qualquer sistema, vai sofrer uma fadiga maior, vai sofrer um desgaste maior. E aqui no Brasil, a gente anda no trânsito, tem um clima tropical, o trocador de calor, o projeto da troca de calor desse câmbio foi feito para rodar em outro ambiente, não no nosso. Aqui é considerado uso severo
diante das nossas estradas, da infraestrutura, da temperatura. Então, existe sim a necessidade de fazer uma troca. E aí uma pergunta que eu faço para os alunos, pessoal que quando está fazendo os treinamentos com a gente. Vocês conhecem algum sistema hidráulico que não há necessidade de trocar o fluido? E aí a resposta é não. Por exemplo, fluido de freio, fluido da direção hidráulica, sempre, periodicamente, tem que trocar. E o da transmissão, ele é mais agressivo, porque tem a temperatura direta. Então, existe sim a necessidade de troca, tá? Já existem alguns fabricantes de câmbio de transmissão que estão pedindo para trocar com 20 mil. 20 mil pontos. Por quê? Porque a tendência do mercado é cada dia menor esses câmbios e eles têm maiores desempenhos, tem uma relação. Hoje a gente tem câmbio no Brasil de 9 marchas, lá nos Estados Unidos, lá fora, tem câmbio de 10 marchas e eles são cada vez mais compactos. E outro detalhe, a eletrônica está lá dentro. Então, esquenta, fica muito tempo, trabalha muito tempo quente. Então tem que trocar sim, tá? Legal. E assim, Theo, e a gente vê... E a gente percebe que isso é um nicho de mercado que está crescendo cada dia que passa e que você tem a possibilidade de estar agregando valor na tua oficina e aumentando o ticket médio dela, né? Então isso é muito importante. Então, aí assim, o Elinho fez uma pergunta para a gente que eu achei bastante interessante. Qual a principal análise a ser feita a pré-troca do fluido do câmbio automático? A troca? Então, análise. Primeira análise que a gente vai fazer, eu tenho que verificar como é que está a coloração desse fluido. Não importa se o fluido original é vermelho, amarelo, verde, tom rosado, não importa. O que eu tenho que me preocupar hoje é se esse fluido ele está translúcido, que tem translucência. O que significa isso? Eu olhar contra a luz e enxergar o fluido, enxergar do outro lado. Quando eu tenho essa translucência, o que acontece? Significa que não tem partícula suspensa. Quando não tem partícula suspensa, significa que o fluido está em característica boa. Segundo ponto, a gente tem que se preocupar com relação ao odor dele. O odor característico, que ele tem a tendência de, com o passar do tempo, ter um cheiro de queimado. Por que a gente fala que o fluido queimou, que o câmbio queimou? Porque a particularidade dele é que tem as embreagens lá. E as embreagens é papel. Pessoal, Theo, eu queria pedir desculpa ao pessoal, que os cachorros estão latindo aqui em casa, que chegou uma visita aqui. Eu peço perdão, tá? Mas já tem. Minha esposa aqui, o pessoal do bastidor já tá calando a boca deles. Vamos lá. Fica tranquilo. Não, Osmar, não é um dog, não. São 3, meu amigo, aqui, viu? Mas vamos lá. Segue aí, Theo. Desculpa. Tá. Então, vamos lá. A tendência desse fluido, com o passar do tempo, porque lá dentro, os discos que fazem o acoplamento, eles são uma massa de papel, chamado composite. E aí, quando tem o atrito, ele esfrega um no outro, e esfregando esse material um no outro, ele tende a desgastar. É como se eu estivesse pegando uma madeira, esfregando na outra, provocando um atrito grande, aonde ele... Então, é isso que acontece. Então, voltando à pergunta que o nosso amigo fez aí, primeiro, translucência. O fluido está translúcido e sem cheiro. Quando ele está translúcido, eu sei que não tem material suspenso. E quando ele está sem cheiro, quer dizer que não está queimando, não está danificando esse disco que vai fazer o acoplamento. Ok? Legal, Theo. Então, essa então, e assim... a primeira resposta aí do nosso amigo Elinho, né, que você falou? É, o Elinho, isso. Beleza. Então, a gente quando tá no campo, quando a gente fala de transmissão automática, a gente vê muito se falar em ATF. O que significa a sigla ATF? Vamos lá. Então, isso é um conceito muito importante. Comumente, de uma forma errada, a gente tende a falar óleo de câmbio. Só que não existe óleo de câmbio automático. O nome já fala ATF, Automatic Transmission Fluid, que significa fluido de transmissão automática. Então, o próprio nome do produto já diz que é um fluido.
Por que eu vou chamar isso de óleo? Ele tem uma característica diferente. Ele não tem uma viscosidade tão alta, não tem uma densidade. Então, o produto chama-se fluido. É a mesma coisa, eu cheguei a falar assim para mim, David, eu preciso trocar o óleo do freio do carro. Não se fala óleo de freio, eu falo fluido de freio. Assim São características diferentes, né, Theo? Como tem o líquido do arrefecimento, solução de bateria, óleo de motor, óleo da transmissão mecânica, óleo do diferencial, mas na transmissão automática, fluido é o nome do produto. Então vamos falar certo, porque a hora que o cliente chegar, a gente já fala o fluido do seu câmbio pode estar com problema. Ah, não gosto de falar fluido que eu vou me confundir. Então fala ATF, que ATF é a sigla. Não tem problema nenhum. Perfeito, Theo. Perfeito. Legal. Então, Theo, assim, a gente sabe que hoje o carro está cada vez mais eletrônico, né? A eletrônica embarcada, ela vem engolindo o veículo. Então, quem não se preparar, a gente sabe que vai ter uma certa dificuldade para continuar no mercado. E o que nos deixa feliz é que a gente vê que os nossos clientes, eles estão sim evoluindo. Eles estão correndo atrás do conhecimento. E, assim, e agora vem uma pergunta muito crucial, Theo. Por que eu preciso de um scanner para uma simples troca do fluido da transmissão? Legal. Por quê? Essa é interessante, né? Pois é, porque assim, existe muito interessante, né, Theo? Por que eu preciso de um scanner para fazer isso? E mataram os cachorros, viu? Mataram os cachorros já. Beleza, mataram os cachorros. Beleza. Vamos lá. Então vamos lá. Ó, a live tá tão boa que até cachorro participou hoje. Vai, você vê, né? Vamos lá. Então vamos lá. Por que é importante? Por que eu preciso de um scanner? Primeira coisa que eu tenho que fazer antes de trocar o fluido dessa transmissão, antes desse carro, eu preciso verificar se esse sistema está ok. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou conectar o scanner no veículo e fazer um diagnóstico antes de botar a mão e executar a troca desse fluido. Então, porque muitas vezes, David, o carro já está apresentando algum problema e o cliente, por falta de informação, falta de conhecimento, ele acha que trocando o fluido vai consertar o carro dele. Mas não é necessariamente assim. Por quê? Porque se já tiver comprometido, se já tiver desgaste, se já tiver um fluido muito degradado, muito velho, sem a carga de aditivo, o que vai acontecer? Vai ter atrito lá dentro, vai ter desgaste de material. E aí esse câmbio vai passar a não funcionar normalmente. Ele vai dar tranco ou ele vai dar flutuação. E aí eu entro com o scanner para fazer um diagnóstico para saber se eu posso ou não trocar esse fluido, se é recomendado ou não. Não é porque ele está ruim que eu vou trocar e vai consertar o carro. Às vezes eu troco esse fluido e aí eu coloco o problema onde não tinha. Então é por isso que eu uso do scanner. E outro motivo pelo qual eu uso um scanner. O nosso equipamento, depois, mais do meio da palestra em diante, eu vou demonstrar isso daí, de acordo com o tempo. O nosso scanner, eu consigo monitorar a temperatura e criar um alarme no equipamento, no PDL, que ele vai me avisar. E é importante, porque quando eu for verificar o nível, tem uma temperatura específica. Cada câmbio trabalha com uma temperatura específica. E aí, eu preciso do scanner para me orientar. Ah, mas eu posso pegar um termômetro. Só que você vai ficar lá de minuto em minuto medindo essa temperatura para chegar. Então, o PDL tem um recurso onde eu coloco o equipamento, conecto o equipamento no carro através da tomada OBD2, ele vai fazer a leitura dos dados. Lendo os dados, ele vai me informar a temperatura instantânea daquele momento. Eu aviso para ele, quando você chegar em, por exemplo, 70 graus, você me avisa? O equipamento me avisa. Então, por isso que eu preciso de um scanner também. O nosso equipamento, o PDL, tem esse recurso e faz isso para a gente. Legal, Theo. O Wesley Minduim, ele pergunta se o câmbio CVT é necessário trocar o óleo total ou parcial. Então, vamos lá. Isso é uma outra coisa que eu ia comentar. Pessoal, não existe troca parcial. Se a gente for no dicionário e olhar o que significa o verbo trocar, lá está escrito substituir, retirar um e colocar outro.
Como é que eu retiro parcialmente uma coisa e coloco outra parcialmente? Então, pela própria linguagem nossa, o português, não existe. Não existe troca parcial. Muitos profissionais fazem isso e é uma forma errada de fazer a troca. Então, eu não posso falar que eu vou trocar. Eu vou falar, eu vou tirar uma quantidade e vou colocar outra. Até aí, tudo bem. O procedimento não está correto. Mas falar que vai fazer uma troca parcial, primeiro que a língua portuguesa não deixa. Ela que não deixa. Não sou eu, não é nenhum fabricante, é a língua portuguesa. Legal. Então, o Saul Maia, ele pergunta aqui para você o seguinte: é recomendado os aditivos de câmbio que oferecem no mercado? Então, vamos lá. Já vamos adiantar, eu iria falar isso daí. Saul, um abraço para você, meu amigo. Aditivo, condicionador de metal. O que significa isso, David? Eu costumo fazer uma comparação muito grosseira, que, na verdade, é o que o pessoal vai entender. Imagina o seguinte, eu tenho um uísque 21 anos, ou uma cachaça lá toda específica, que ficou anos lá no... Primeira coisa que eu faço lá nesse uísque de 21 anos, por exemplo, pego uma pedra de gelo e ponho lá dentro. O que eu tô tomando? Você está cometendo um crime. Pego uma água de coco e ponho no uísque 21. Outro crime. Um guaraná, põe lá, um energético, qualquer coisa. O que eu estou tomando, David? Estou tomando uísque? Não, meu amigo. Então, para que eu vou tomar um 21 anos? Pode tomar o 8. Aí você mistura o que você quiser. Os fluidos, eles são desenvolvidos conforme uma norma técnica. E o que eu tenho que respeitar é essa norma técnica. Se eu adotar a norma, e aí a gente pega todos os fabricantes de fluidos de transmissão automática. Por exemplo, a Motul, que eu tenho parceria com eles, que é uma empresa que eu trabalho para essa consultoria, assim como a Sum. Aí você pega outras, como FEB, você pega Pentocin, você pega Fux e qualquer outro fabricante, o que eles vão fazer no fluido deles? Eles vão atender uma norma. Se atende a norma, tudo que precisa está dentro do fluido. Nenhuma empresa, nenhum fabricante de fluido vai colocar alguma coisa que não atende à norma. Aí vem a minha pergunta. Se esses fluidos, se esses aditivos fossem necessários, será que essas empresas já não teriam colocado esse produto e lançado no mercado um fluido aditivado? Da onde vem essa história? Lá atrás, tinha dois modelos de fluidos, dois tipos de fluido. Dexon 3 e Mercon 5. E aí, quando eu tinha um carro com uma melhor performance, eu colocava um aditivo para melhorar, mas desde que o fluido tivesse bom. O aditivo não vai consertar nada lá, o aditivo não vai fazer milagre, não. Se o fluido tiver degradado, tiver sem as propriedades dele, não vai haver nenhum aditivo que vai consertar esse câmbio, cara. O que vai consertar esse câmbio é fazer o reparo dele. Não é fluido que vai consertar. Então, muita gente, por falta de informação, começa a colocar aditivo, sem necessidade. E aí, esse aditivo vai fazer o quê? Ele vai mudar a formulação, ele vai mudar a composição. E aí eu não tenho mais fluido de uma determinada especificação. Por exemplo, um Dexon 6. Eu coloco tanta tranqueira lá dentro que virou um líquido. O que tem nesse líquido? Não sei, cara. É muito aditivo, muita coisa. É a mesma coisa você pegar a Coca-Cola, põe gelo, põe água, põe limão. O que você está tomando? Uma mistura. Você não está tomando Coca-Cola. Não está tomando Legal. isso que você falou. Então, já tem a especificação correta. Não precisa colocar nada. A pessoa, o mecânico, quer colocar isso numa medida de tentar corrigir, mas não vai corrigir. É diferente de você colocar ainda quando o fluido está novo. Aí ele pode vir a manter isso durante um tempo maior. Mas toma cuidado em colocar fluido, aditivo e colocar condicionador de metal aí dentro. Você vai... Então, ou seja, Theo... as especificações, os requisitos dessa transmissão. Então, ou seja, Theo, você não está dizendo que não é para colocar, mas tecnicamente... segundo estudos, não é recomendado, não é isso?
Isso. Na verdade, assim, é o que o pessoal me pergunta muito. Ah, Theo, posso colocar? Cara, você pode fazer o que você quiser. Arque com as consequências. O risco. A Isso. recomendação técnica é não há necessidade. Mas se Legal. quiser colocar, cara, eu não estou aqui para julgar quem coloca ou não coloca. Eu estou aqui para passar o conhecimento técnico que não há necessidade de colocar nada. Respeita a norma. Respeitou a norma, acabou. Até porque, Theo, num eventual problema, você está cobertado, né, se você seguir a norma técnica, né? Justamente. Ô, Theo, o Josildo da Jovesac, ele pergunta, se o carro ainda não estiver na época de substituir o fluido de transmissão e o carro sofre um superaquecimento, tem que substituir também o fluido do câmbio? Então, isso é uma pergunta bem importante que o Josildo fez aí, tá? Por exemplo, toda vez que eu tiver um superaquecimento do veículo, o que vai acontecer, David? Eu vou danificar, eu vou tirar, fazer com que o fluido perca as propriedades dele, perca a carga de aditivação. Certo. Então, queimou a junta do cabeçote, fazer o cabeçote, fazer o motor, tudo lá, eu tenho que fluido chegou a tal ponto de danificar o sistema da transmissão, além do motor, vai ter que reformar a transmissão também. Theo, tá me ouvindo? Agora tô. Tinha dado uma cortada. Tá me ouvindo? Agora... Theo, o reparador ele trocou o fluido da transmissão dos veículos Volkswagen, certo? Trocou. É necessário fazer programação via scanner? Depende. Depende muito de qual veículo da Volkswagen. Se o sistema da transmissão, o módulo, a parte eletrônica, tiver um contador de degradação, tiver uma função no módulo onde ela precisa ser resetada, eu vou ter que resetar. Aí entra outra função do scanner, David. Agora, não tem no módulo essa necessidade. Não pede. O módulo não está habilitado para fazer essa leitura do fluido que está na transmissão. Você não vai fazer nada. Depende certo. Depende muito da transmissão e do veículo. Ok, então, eu estou com uma pergunta aqui do William, de São Paulo. Ele quer saber onde se encontra essa tabela de aplicação dos fluidos. Beleza, é assim. Todo fabricante de fluido tem um guia. Por exemplo, eu falo da Motul. A Motul tem um aplicativo. Depois, a gente pode até publicar aí, chama Motul Expert. Vai entrar nos aplicativos do Android ou do iPhone, tá? Do iOS, digitar no Play ativo de todos os fluidos que vão no veículo. E aí... Theo, a tua conexão tá ruim, tá, Theo? Tá chegando muita mensagem para mim falando que Theo... Oi? Tua conexão tá ruim, tá? Eu acho que a tua Wi-Fi tá ruim, porque eu tô recebendo muita mensagem falando que tá cortando a tua imagem. Ah, é? Para mim também tá cortando aqui, Põe no 4G. Quer que eu saia e entro? Ou... Não, põe no 4G para ver. Tu consegue colocar no 4G direto aí para ver? Sim, no aparelho? Você tá em qual aparelho? iPhone? No iPhone. Sobe, bem devagarzinho, sobe aí para achar... Não, acho que é subindo, é de baixo para cima. Desliga o Wi-Fi para entrar o... Voltou, legal agora, vamos lá. Pronto, Beleza. deixa quieto. Certo? Então, Theo, eu recebi... Vamos lá, conclui. Oi, desculpa. Pode concluir. Tá, voltando aí, repete a pergunta para mim. Eita. Não, da tabela de aplicação. Beleza. Então, tem o aplicativo da Motul, Motul Expert. Entra lá e faz o download, tá?
Ah, mas Show. eu quero saber da marca X. Legal, vai lá e procura uma tabela de equivalência. Assim como, por exemplo, eu tenho, eu vou trocar a vela do meu carro. Ah, legal, vou usar Bosch, vou usar NGK, vou usar que marca? Você vai pegar a tabela e vai fazer um cruzamento de informações. O que é importante, David? É não trocar a especificação técnica. O fluido tem que atender a norma da montadora. Ponto. Perfeito. Coloca a Então, marca que quiser lá dentro. eu estou com uma pergunta aqui do Washington, lá de Fortaleza, tá? Washington, meu Ele amigo. pergunta o nosso amigo Washington, vamos lá. Quanto à lapela do câmbio, antes de trocar o fluido, se é necessário, não sei nem falar o nome fez, tem a opção na máquina? Washington, cara, formaliza a tua pergunta melhor aí pra gente fazer, que eu não estou entendendo não. Push. Não. Quanto à lapela do câmbio, antes de trocar o fluido, se é necessário. Não entendi. Washington, aí. Washington, Daqui a pouco. isso aí. Então vamos lá. Pessoal, eu estou vendo aqui, Theo, que o pessoal está fazendo muita pergunta em relação a marcas de aditivos, tá? Pessoal, a gente já falou, o Theo já deixou claro aí que assim, tecnicamente não é legal colocar nada no câmbio a não ser o fluido específico para aquele câmbio. Ponto. Isso. Devo colocar, você põe sua conta em risco, legal? Vamos lá. Uma coisa muito importante. Você precisa entender como funciona para saber o que vai acontecer se você fizer qualquer intervenção. Quando você entender como funciona, aí você escolhe o aditivo que você quiser, coloca o aditivo que você quiser, mas não vai na conversa de ninguém. Tecnicamente, entende como é que funciona e aí você põe o que você quiser lá dentro. Theo, tá me ouvindo? Oi, voltou. Ouvindo. Vamos lá. Vamos lá. Felipe, não fala isso com o bichinho, não. Grande Brian, marcando presença, deixa eu ver aqui. Forte abraço, meu amigo. O William pergunta aqui o seguinte, eu acho, William, que o Theo já respondeu. Após a troca do fluido, é necessário fazer algum reaprendizado? Depende do módulo. Se o módulo tiver essa necessidade, sim. Se não, ele vai aprender normalmente. É isso aí, Theo. Fazer intervenção. Legal, Theo. Então, assim, pessoal, vamos lá, vamos mandando mais perguntas aí, hein? Deixa eu ver aqui, Theo, que tá chegando mais pergunta aqui. Danaildo, você mandou algo que eu não consigo enxergar. Pessoal, vamos lá, que hoje a gente está aqui para responder perguntas e tirar dúvidas, hein? Mandem suas perguntas. Então, vamos lá. Enquanto o pessoal está perguntando aí, vai lá, chegando mais perguntas eu te passo. É necessário manter esse fluido novo. Sempre com as características. Tá ouvindo aí? Tô sim, pode seguir. Então tá. Legal. Por que é sempre importante manter o fluido novo? Primeiro, as trocas... Ô, Theo, só um minutinho. Vamos responder o Joedson aqui ao Albuquerque, que ele já mandou aqui, acho que umas 10 vezes essa pergunta. 8HP45, tem fluido mais barato? Tem. Pergunta para ele que marca que ele quer usar. Pronto. Responde aí, meu amigo. Oi, David. Oi. Tua internet está ruim, hein, Theo? Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. Aguenta um minutinho. Peraí, deixa eu só ver aqui. Vai lá. Então, pessoal, aproveita, vai mandando aí. Gente, vamos lá. William, mais uma vez, ele já respondeu, tá? A tua pergunta aí. Troca por gravidade ou sucção. Ele vai falar sobre isso também, Bruno. Só um minutinho, que ele foi ali verificar a internet dele. Certo? E aí, Gé, travou. Ele foi verificar a internet dele, pessoal. Porque, como acho que alguém comentou aí. Oi. Aqui tá ok. Deixa eu só ver aqui, ver se eu pego outra conexão. Joedson, beleza, vai falando aí. Joedson, a gente aqui, cara, a gente prefere não falar assim qual o melhor de marcas, tá? O Theo recomenda aí que ele trabalha com a Motul e ele recomenda muito a Motul, tá certo? Opa, Theo, cadê você? Vamos esperar o Theo voltar, hein, pessoal?
Jorge, meu querido, um beijo, viu? Isso responde sua pergunta. Alô, Theo. Vamos lá, vamos seguindo. Se ficar travando, eu te aviso. Tá bom. Então vamos lá. O amigo perguntou do 8HP45 aí se tem um fluido mais barato, né? Isso. Pergunta para ele a marca que ele quer usar. Tem Perfeito. vários no mercado. É só ele procurar o equivalente e aí colocar no carro que ele quer. Tem várias marcas no mercado. É só procurar, é só fazer equivalência. A Motul tem um que atende a norma, o ATF6. Joedson, querido, é só você baixar o aplicativo que o Theo falou aí que você vai ter essa informação. Tá certo? Você entra lá, coloca essas informações, o Motul Expert, e você vai ter aí o que você precisa. Theo, aqui tem uma pergunta aqui agora do Segui Franco. Para uma troca de fluido de um câmbio automático, tem que analisar o fluido velho. Eu acho que foi uma informação, né? Sim. Theo, flush é recomendado fazer antes da troca? O que o pessoal aí que fez essa pergunta entende por fazer o flushing? O que ele entende por fazer o flushing? Porque o flushing tem um sentido, tem um significado. O que significa flushing? Flushing é fazer uma lavagem. Ele vai lavar para quê? Ele vai lá, já está danificado o câmbio, já está tudo queimado, tudo danificado. Ele vai fazer o flushing para tirar essa sujeira e vai tirar o material. Ele vai pôr fluido novo, não vai funcionar. Agora, ele quer fazer o flushing para tirar, descartar um fluido, lavar e colocar lá dentro. Beleza, mas será que a troca já não faz isso? Para que fazer o flushing? Pois é. Então, depende para que ele quer fazer flushing. Pelo que eu percebo, Theo, câmbio automático e automatizado, né? Que eu acho que é o mesmo procedimento. A gente tem que ter muita atenção nisso aí, porque, pessoal, se você não tomar cuidado, né, Theo, você pode até pagar um câmbio de graça. É isso aí. É isso aí? Então, Dave, então... voltando aí até como complemento que eu estava falando, por que a vantagem de manter sempre esse fluido novo? Primeiro, as trocas de marchas vão ser mais suaves. Segundo, vai ter um menor consumo de combustível. Terceiro, maior durabilidade da transmissão. Então, se eu sempre manter esse fluido limpo, vamos dizer assim, novo, essa transmissão vai durar muito tempo. Eu costumo comparar muito o fluido da transmissão com o nosso sangue. Se eu sou um atleta, se eu tenho uma vida regrada, se eu não bebo, se eu não fumo, se eu não tenho fatores externos agredindo o meu sangue, ele sempre vai estar bom. Agora, pega uma pessoa que bebe, que fuma, que não faz esporte, que tem uma vida desregrada, o sangue dele está ruim. Ele vai ter sempre que estar tomando remédio para corrigir isso. Só que no caso da transmissão, não tem como botar remédio lá. Theo, tem aqui uma afirmação e uma pergunta, tá? Essa afirmação eu achei interessante citar para você poder falar com a gente. O Santo Antônio Peças diz o seguinte: Chevrolet no manual recomenda não fazer troca do ATF. Legal. O que é que você fala sobre isso? Então, é o que eu falei. Não recomenda porque isso aí é o seguinte: esse carro foi desenvolvido a transmissão nos Estados Unidos, país frio, certo? Lá não há necessidade de troca, porque o carro acaba antes do câmbio. Agora esse carro veio para o Brasil. Mandaram junto com o carro o manual. Traduziram o manual. E aí não fizeram adaptação da nossa necessidade. A nossa realidade no Brasil, o carro trabalha em condições totalmente diferentes do que trabalha lá. O projeto foi para lá, não para cá. Então aqui é recomendado sim a troca desse fluido. Legal. O Milton Azevedo Marcel. A GM mudou o manual dela alguns 2 ou 3 anos atrás, pedindo para trocar com 60 mil. Legal. Isso. Tá? O Milton Azevedo Maciel pergunta: todo carro tem o filtro? Depende. Tem carro que tem 2, tem carro que tem um só. E às vezes o filtro está interno à transmissão. Como se fosse isso aqui, assim, ó. Aqui, ó. Imagina que isso aqui é o filtro, tá aqui dentro, ó. Para eu ter acesso ao filtro, eu tenho que abrir a transmissão no meio. Então,
não é em todo carro que eu vou trocar o filtro. Mas aí, Mirton, você concorda comigo, se o fluido tiver bom, o filtro... Theo? Certo? Certo. Ouviu? Vamos lá. Ouvi. Theo, o Wagner de São Leopoldo, ele faz uma pergunta... Dele aí? Sim, sim. O Wagner de São Leopoldo, ele faz assim, eu acho que várias perguntas em uma só, tá? Tá. E eu creio que você já respondeu até algumas. Qual a melhor hora de trocar o fluido? Quais as consequências de não trocar? E qual o valor estipulado para trocar, fazer a troca do fluido da transmissão automática? Então vamos lá. Melhor hora de trocar o fluido. Assim que o cliente tiver necessidade, geralmente em revisões. Preventivo. A troca do fluido é sempre preventiva, nunca corretiva. Beleza? Então a melhor hora vai depender do perfil do cliente. Aquele cliente que a cada 10 mil puder trocar o fluido, melhor, ele vai ter câmbio pro resto da vida. Legal. Legal? Show. Qual é a outra pergunta? O Giuliano, ele pergunta, ele fala o seguinte: Theo, eu tenho o manual da Motul, muitos carros falam para usar o multi-ATF, que corresponde a vários ATFs. E a pergunta é, o multi-ATF serve para todos? Juliano de Ubatuba. Se você olhar, Juliano, na tabela de equivalência da Motul, se você não tiver, é só pedir para o representante que te atende. O da Motul, ele atende uma gama muito grande de norma, de especificação. Tem outros produtos que atendem uma ou duas normas, 3. O da Motul, ele abrange um leque muito grande. Se está lá, pode confiar. Qualquer dúvida, é só falar com o representante da Motul que ele te esclarece isso daí. Ele te manda a ficha técnica para elucidar essa sua dúvida. E de qualquer outra, de qualquer outro fabricante, tá? É só pegar a ficha técnica. Theo, o Fab1 Olagoa. Vamos lá. Pessoal, põe o nome antes da pergunta, tá? Para a gente falar. Oi, Theo, tenho uma máquina launch. Gostaria de saber se trocar o fluido misturado com água danifica a máquina. Opa! Peraí, você quer botar água? Para que você vai botar água na máquina? Água, Pois é, nem eu entendi. Cara, não vai funcionar. Você vai condenar o câmbio. Tanto é que um dos grandes problemas na transmissão é entrar água. Se entrar água, esquece, cara. Água, nem pensar. Opa, Theo, tem uma pergunta aqui que eu achei super interessante, tá? Do Anderson Paula. Quais os indícios de que não se deve substituir o fluido da transmissão automática? Isso é uma pergunta muito interessante. Olha só, a gente já falou disso, mas vamos repetir para esclarecer a dúvida do Anderson. Primeiro, vamos lá. Translucência. O fluido tem que estar translúcido. Se ele tiver opaco, não troca. Se trocar, pode haver problema. Por quê? Porque vai ter material suspenso. Segundo, cheirando queimado. Se tiver com cheiro característico de queimado, já está danificado lá. Terceiro, limalha de metal. Se tiver limalha, está tendo desgaste algum lá dentro. E por último, o principal, se ele tiver leitoso. Se ele tiver leitoso, tem água. Água no sistema hidráulico não vai funcionar. Água no material dos discos de composite vai derreter, vai soltar. É papel. É uma massa de papel. E aí não vai funcionar. Então, são esses 4 indícios aí para saber se pode ou não trocar. Começa por aí. Legal, Theo, legal. Tá? Pessoal, o que eu estou vendo aqui, pessoal, é o seguinte, que tem um delay muito grande, né, Theo? E às vezes chega a pergunta aqui agora para mim, que você já respondeu, tá? Então eu não vou estar repetindo para não estar atrasando a live, tá? Tá. Theo, vai seguindo com o teu contexto aí, que até chegar mais perguntas. Beleza, então, vamos lá. Uma parte muito importante, David, é as funções do fluido. Para que o fluido serve? Primeira função, ele vai transmitir o torque do motor para o câmbio, através do conversor de torque. É ele que pega a força do motor e joga para dentro da transmissão. É o fluido que faz isso. Tá? Segundo, vai prover pressão hidráulica para aplicação dos discos de composite, os materiais das embreagens e dos freios, lá dentro da transmissão. Terceiro, ele vai lubrificar esse sistema, eliminando atrito. Quarta função, trocar calor. Todo sistema com transmissão automática tem um trocador de calor. Ou tem um radiador lá junto com o radiador do carro, ou tem um trocador, um outro radiador
em cima do câmbio ali, que faz a troca. Por isso que é importante sempre o líquido do arrefecimento estar em ordem. Tá? Quinta função, vai fazer a limpeza, limpar os resíduos de metal e de disco. É o fluido que tira esses resíduos do sistema, que passa coletando tudo e vai para o filtro. Sexta função, David, vedação da folga das válvulas. A vedação da folga das válvulas é mais fina que um fio de cabelo. Então, eu tenho sempre que ter fluido limpo, porque qualquer impureza no sistema, qualquer, vamos dizer, limalha de metal, vai travar uma válvula lá dentro. E, por último, a função do fluido é de informar a temperatura da transmissão para o módulo. Como é que o módulo vai saber se está tudo trabalhando dentro da normalidade? É através da temperatura, porque oscila muito, é muito agressivo esse aumento de temperatura. Beleza? Então, olha as funções básicas de um fluido. Ele faz tudo isso e ele é mais nobre do que um óleo de motor. Só que ninguém dá valor. Por isso que ele custa 3 vezes mais caro. Ele tem 3 vezes mais aditivo para fazer tudo isso funcionar. Tá? E uma coisa muito importante, David, é que eu tenho alguns requisitos no fluido. Dentro da norma, tem alguns requisitos básicos que a montadora pede. Primeiro requisito básico, coeficiente de atrito. Se eu mudar o coeficiente de atrito, eu vou mudar a forma de acoplamento dessa embreagem da transmissão automática. E aí eu posso danificar o sistema. É aí onde não é recomendada a utilização nem de aditivo, nem de condicionador de metal, porque ele muda o coeficiente de atrito das embreagens. E aí ele pode tender a ficar muito áspero, muito seco a troca, ou patinar, escorregar. E não pode, ele tem que vir e grudar. Legal, Theo. Tá? Uhum. Theo, Tem mais alguma pergunta? tem uma pergunta aqui da D&D Representações. A questão dos filtros interno ou externo. Muita gente só troca o externo. Essa troca serve? Na verdade, Daiane, não é se serve ou não serve. Não tem servir ou não servir. Se tiver condições, é importante trocar o filtro. Mas, muitas vezes, você tem que abrir a transmissão para trocar. E aí não é viável abrir a transmissão para trocar. Então, troque só o externo. Você vai trocar o que tem acesso. Ah, tem acesso aos 2 filtros quando tem 2. Troca os 2. Tem acesso a só um. Troca um. Ou então, pede para o cliente para abrir a transmissão. Ele não vai autorizar. Beleza? Beleza. JMF Garage. É o Márcio de Irupi. Fluido baixo na transmissão altera o funcionamento do câmbio? Claro, tem que estar no nível. Todo o sistema hidráulico e o câmbio automático é hidráulico, tem nível. Se tiver fora do nível, não vai funcionar corretamente. O que vai acontecer? É Márcio, né? Não, é o Márcio de Irupi. O que vai acontecer, Márcio? Quando o nível estiver baixo, ele vai, ao invés de aplicar os pacotes de embreagem hidraulicamente, ele vai vir lá e vai só encostar aqui, ó. Ele não vai vir e segurar. E aí ele vai começar a patinar aqui, ó. Os discos vão patinar. Vai ter desgaste. Então, vai faltar pressão hidráulica. Então, nível baixo é extremamente horrível para isso. Nível alto também, porque em vez dele aplicar fluido, ele vai aplicar ar, vai produzir ar. E o sistema com ar não vai funcionar corretamente. Então, tem que estar sempre dentro do nível. Mínimo e máximo. Beleza. Legal. Então, tem uma pergunta que eu achei legal aqui do Marcondes. Ele pergunta o seguinte: tem máquina que tem a opção de reutilizar o fluido? Quando eu sei que dá para reutilizar e quando precisa trocar o fluido completamente? Não existe isso daí não. Se você vai trocar, você vai tirar, jogar fora e botar um novo. Você vai reutilizar para quê? Então, para que você vai fazer o quê? Vai passar na máquina, a máquina vai filtrar, vai tirar um pouquinho de sujeira e você vai devolver lá dentro? Não faz sentido isso. Por isso que a gente fala que tem que fazer a substituição, a troca, não reutilizar. Não tem sentido essa informação, tá? Legal, Theo. Vamos lá, vai seguindo, Theo, que eu estou vendo aqui as perguntas. Então, vamos lá. Deixa eu botar uma imagem na tela aqui para vocês. Que aí eu Opa, vou desativar os comentários, tá, Theo? Só um minuto. Oi? Vou desativar os comentários. Beleza. Pode colocar a imagem.
Pessoal, vocês estão enxergando aí? Tá enxergando, David? Theo, tá ruim, tá? Porque você tá desfocado. Tenta tocar na tela do celular para ver se ele foca. Espera aí que os comentários estão aqui na frente. Vai sair, é por causa do delay, tá? Eu já desativei. Não, então beleza. Ah, o delay? Então deixa eu tentar. É o delay. Vai lá. Deixa eu tentar de novo aqui. Tá enxergando aí? É porque o que é que acontece? Está um pouco distante, tá? Se você puder e tá desfocado, dá um toque no meio da tela do celular, da tela, para ver se ele foca. É que ele tá pegando em cima do comentário. Vai sumir o comentário para você, tá? Que eu já desativei. Mas vai falando, Theo, e apontando com o mouse do notebook aí, a gente entende. Vamos lá, então. Deixa eu chegar aqui para mostrar para vocês. O que é importante aí, David? É o fluxo. O pessoal vai entender aí. Fluxo do sistema. Todo sistema hidráulico tem um fluxo. Então, se a gente começar nessa imagem ali, onde está o cárter, a parte em vermelho, segue essa linha de raciocínio que eu vou comentar com vocês. Todo fluido está lá no cárter. Aí ele vai, passa pelo filtro e entra na bomba. Ok? Legal. Da bomba, ele vai lá nas no corpo de válvula. Do corpo de válvula, ele vai lá no conversor de torque. Do conversor de torque, ele vai lá no trocador de calor. Do trocador, ele vai nas engrenagens e das engrenagens ele volta para o cárter. Da direita para a esquerda, ele faz esse ciclo. Para ilustrar aí para vocês. Todo sistema de transmissão automática tem um ciclo. E é importante, quando vai fazer a troca, entender o ciclo. Por quê? Eu vou abrir essa linha para fazer a troca. E aonde eu abro essa linha? Entre o radiador e as engrenagens. É ali que eu vou abrir. O ponto de abertura é aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Esse ponto aqui, ó. Ok? Por quê? Porque ali é onde ele tem o lado externo do câmbio. Porque se eu olhar, eu vou abrir no filtro. Bom, o filtro está dentro do câmbio. Eu vou abrir na bomba. A bomba está dentro do câmbio. Eu vou abrir no corpo de válvula. Também está interno. O conversor está lá. Eu não tenho como deslocar ele para poder sacar. Trocador. O trocador ele é sempre externo, David. Ou em cima do câmbio, ou junto com o radiador. E aí, depois, as engrenagens. A engrenagem está no câmbio. A única parte que eu tenho fora, externa desse circuito, é entre o trocador e as engrenagens. Por isso que é ali que eu abro. Eu abro a linha para fazer o trabalho. Legal? Legal, Theo. Theo, a gente tem aí por volta de 10 minutos, tá? Beleza. Então, assim, eu vou ativar os comentários novamente. Bem, pessoal, hoje a gente tentou fazer uma live bem interativa com vocês, tá? Onde a gente respondeu várias perguntas. Tem até uma aqui do Juan William. Vamos lá, Theo. Posso adaptar um filtro externo tipo... Cadê? Posso adaptar um filtro externo tipo do New Civic em uma transmissão que não possui? Pode, não tem problema nenhum. O único ponto que você vai ter que se preocupar é com o fluxo. Se você não vai alterar o fluxo. Legal. Aí, então, pessoal... Vai mudar a quantidade? Vai. A capacidade do filtro. E o nível? Do mesmo jeito. O nível não vai mudar nada na forma de verificar. Agora, a quantidade vai caber mais 100, 200, 300, 500 ml. Depende do tamanho da capacidade desse filtro. Eu vou ter que colocar um pouco a mais de fluido. Mas não altera. Legal. Faz o travamento de temperatura no PDL aí, ensina o pessoal. Tá, então me dá... Bom, deixa eu fazer aqui, eu só preciso virar... Você vai ter que fazer em tempo recorde, tá? Pessoal, enquanto o Theo tá organizando, pessoal, lembre-se, quem não tá seguindo... Oi, Theo. Se alguém quiser, pode fazer pergunta aí que eu vou fazendo aqui, mas vou respondendo. Certo, eu tô só falando pro pessoal o seguinte, quem não tá seguindo o Theo, pessoal, segue ele lá, tá? TetraBR,
E quem está seguindo o Theo, me segue lá também. Entra no meu perfil, a gente está sorteando uma multiprobe, tá? Comenta lá para você estar participando. Segue lá o perfil, comenta para você estar participando, tá? E aí, Theo, pode seguir, viu, Theo? Estou só aguardando você. Beleza. Eu só tô habilitando aqui para Beleza. perguntar aí o que vocês quiserem. E assim, pessoal, enquanto o Theo está organizando aí, que o tempo da gente está curto, eu queria agradecer a presença de todos vocês, tá? Realmente a live bem movimentada. A gente vem tentando trazer para vocês informações que... Já de novo. É porque assim, pessoal, a gente tem uma políticazinha aqui que a gente tenta fazer no primeiro horário. Porque se a gente for estender para o segundo horário, fica meio cansativo, tá? Tanto para vocês quanto para a gente. Mas daí, o que é que acontece? De repente, a gente pode até adiantar mais um pouquinho aí, né, Theo, para fazer os agradecimentos. Claro. Fica à Mas, de vontade. antemão, enquanto o Theo está aí organizando, eu queria agradecer a vocês mais uma vez, a toda a equipe de diagnóstico, a todos os representantes, tá? Realmente é satisfatório ver que a gente está com uma média de 150 pessoas aí na live, Theo. Isso é muito bom. Isso mostra que os nossos amigos estão em busca de conhecimento, sim, tá? Isso aí nos motiva mais, né, Theo, para trazer mais assuntos. Isso. E estamos à disposição aí. O pessoal que tiver dúvida depois, tem o meu, vou deixar o meu. E, ó, pode entrar em contato, pode mandar mensagem aí pelo Instagram, a gente vai responder e aí nós vamos ajudar vocês. É isso aí. O Edmeico está presente aí, né? O Edmeico lá do Maranhão. Então, pessoal, lembrem-se do seguinte, tá? A nossa intenção aqui é trazer informação para vocês. Então, aproveitem, né? Eu quero estar conseguindo trazer para vocês aí 1 ou 2 lives por semana, tá? E isso depende muito de vocês. Se eu ver que vocês estão presentes, estão curtindo, então a gente continua com o projeto. Um abraço aí para Anápolis. Nápoles, Bahia. Pode falar. Vou virar aqui para mostrar o PDL, tá? Então, Opa, vamos lá, fica à vontade. Vai bagunçar aqui um pouquinho, mas é tranquilo. Vamos lá. Bagunça aí. Aqui a gente já matou os cachorros, já tá tudo tranquilo aqui já. Então tá bom, se o cachorro morreu... Vê se tá conseguindo. Queria agradecer aqui aos bastidores da minha casa, tá que consegui conter as feras, minha esposa e minhas filhas. Aí, Theo, vou desativar os comentários, tá? Theo, pessoal, caso caia, isso é uma informação importante para quem tem o PDL, tá? Caso a live caia, eu vou voltar e esperar essas 125 pessoas para pegar essa informação, tá? A gente deixou para o final, que é para deixar o gostinho de quero mais mesmo. Theo, desativei, é com você. Manda bala. Melhorou aí? Vamos lá, pode seguir. Tá conseguindo enxergar aí na tela do PDL? Theo, o comentário para mim tá aparecendo aqui, David, eu não consegui enxergar direito. É por causa do delay, tá? Mas vai seguindo que a gente tá vendo. Tá bom, então vamos lá. O que eu quero orientar e mostrar para vocês aqui? Deixa eu pegar uma caneta para poder mostrar. Caso caia, pessoal, a gente volta, tá? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou conectado num simulador, tá? Esse simulador é de uma Chrysler Town & Country 3.8 V6, ano 2010. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar aqui em cima no PDL. Não, é melhor você falar, tá? Beleza. Então, eu vou monitorar aqui, nesse caso, que o simulador ele só tem a parte motor, não tem a transmissão. Mas eu vou monitorar a temperatura do arrefecimento. Nesse caso aqui, ó, eu vou aumentar a temperatura aqui para vocês enxergarem, ó. Estão vendo a curva subindo? Eu tô aqui, ó, com 35 graus. Certo? O meu simulador está gerando uma temperatura de 35 graus. E aí eu vou trocar... Theo, 30 segundos, hein, Theo? 30 segundos vai cair. E aí eu entro novamente, tá, pessoal? Vai cair em 30 segundos. Tranquilo. Então, aqui eu tô com 35 graus. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no equipamento e vou selecionar um acionador.
E aí ele me pergunta, qual a temperatura máxima que você quer? Eu vou colocar aqui, ó,